Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com o Dr. Matt Hinton. Matt, John, quantas vezes já falamos sobre o quanto nos divertimos fazendo isso? Uma das minhas coisas favoritas, e isso chocaria meu eu de 16 anos, para ser sincero. Uma das minhas coisas favoritas na vida é ter os 2 livros de escrituras abertos, indo e voltando. Tenho meus dedos em alguns lugares diferentes para marcá-los. Tenho um lápis no 130º. Tenho um ótimo professor me ajudando a percorrer o caminho. Para mim, isso é o paraíso. A Disneylândia. Eu me divirto muito mais fazendo isso do que quase qualquer outra coisa. Adoro assistir esportes na TV, adoro ver um bom filme, mas eles não se comparam a uma experiência como essa. Não se comparam. Alguém lhe mostra algo em um livro que você já viu muitas vezes e que quer entender. Sim, isso é o melhor. Há pessoas por aí ouvindo que têm familiares que se afastaram, que estão sofrendo, porque não estão tendo a mesma festa que nós estamos tendo. Por favor, ouçam o que está acontecendo aqui. No final de Jacó 4 está a pergunta, e a pergunta é: bem, como as pessoas que rejeitam a Cristo poderão se edificar nele? Jacó 5 responde a ela: e Henke, o Senhor é lento, ele é deliberado, ele é cuidadoso, ele é paciente. Tire alguma esperança disso. E se isso for realmente verdade? Acredito que seja o que o Elder Kearon disse, que Deus está em busca incansável de seus entes queridos. Então, receba uma dose de esperança disso, de tudo o que estamos falando. Agora, Ele é capaz de fazer seu trabalho. Estamos aprendendo isso hoje. Em outro momento, estamos aprendendo: ei, eu posso fazer o meu trabalho. Podemos dar um suspiro de alívio para nossos entes queridos, pelos quais sofremos. Quando servi como bispo, uma das coisas que mais aprendi foi que Deus é realmente paciente. Deus é muito paciente. Às vezes é o tempo do trabalho na vinha. A espera que acontece na alegoria de Zenos. Não falamos sobre isso. É uma parábola sobre esperar e deixar que o Senhor da vinha decida quando virá e fará a poda. Às vezes apenas construindo os relacionamentos certos. Para mim, essa é novamente a ideia de que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele coloca as pessoas em lugares para que conheçam as pessoas certas, né? Ele nos coloca em nossa órbita para que nós cruzemos nos caminhos certos e nos momentos certos. Quando eu era bispo para aquelas pessoas. Conheci esse cara. Passei de carro em frente à casa dele. Eu estava a caminho de jogar basquete no quórum de élderes. O Espírito Santo disse: você deveria parar, ajude-o a instalar o sistema de irrigação. E eu disse: não, vou jogar basquete no quórum de élderes. E cheguei ao sinal de parada e ele disse: volte e ajude-o com o sistema de irrigação. Eu disse: não. Então passei para o próximo sinal de parada. Finalmente ele disse: tudo bem, volte. Ajude o cara com seu sistema de irrigação. Ele e eu nos tornamos bons amigos. 20 anos depois, tornei-me seu bispo e ajudei ele e sua família a voltarem para a igreja. Deus está trabalhando, vê tudo. Sejamos pacientes, não percamos a esperança em nossos entes queridos, não percamos a esperança nas pessoas com quem nos importamos, porque Deus é realmente bom no que faz, e o Salvador é perfeito no que faz. Eles têm uma visão de longo prazo que nós não vemos quando você vê o passado, o presente e o futuro. Essa é uma visão bastante ampla. Sim, é mais longa do que a espera no In and Out. Quando você fala sobre Nefi, é melhor fazer um segundo disco? Sim. Eu adoro isso. Como ele faz essa visão de longo prazo? Se ele consegue fazer isso, podemos dizer: tudo bem, por favor, cuide da minha família, Senhor, por favor, cuide da minha família. Tenha fé e confie que ele o fará. Ele provavelmente está dizendo:
Ah, estou cuidando de você também. Sim, você também é uma das minhas dores de cabeça. E aqui está a outra coisa. Esta é a minha obra e a minha glória, levar a efeito a imortalidade, a vida eterna do homem. Às vezes, achamos que Deus tem um trabalho diurno, como se tivesse ido trabalhar. Ele chega em casa e diz: tudo bem, tenho que lidar com isso. Agora vou trabalhar para levar a efeito a imortalidade, a vida eterna do homem. Bem, isso é tudo o que ele faz, e ele é muito bom nisso. Muito bom nisso. Somos apenas alguns dos servos na vinha. Faça sua parte, levante-se onde estiver. Quando perdemos a esperança em relação aos nossos entes queridos, acho que o Senhor consideraria isso um pouco doloroso e diria: espere, você realmente acha que eles podem pecar contra o meu amor? Eles podem perder minha visão? Você não confia em mim? Eles têm de seguir seu próprio caminho, assim como cada um de nós. Mas o Senhor está trilhando essa jornada com eles. Não posso acreditar que vi a sessão 77 como uma série de perguntas e respostas sobre o livro de Apocalipse, meio que aleatórias. Joseph estava interessado nisso e ele estava interessado nisso. De repente, você vê não. O Senhor não estava apenas guiando as respostas, mas também as perguntas. Ele expõe o plano de salvação, algo que nos deixa entusiasmados. É simplesmente inacreditável. Se essa fosse a única sessão das Escrituras que você tivesse, você poderia conhecer Deus, poderia conhecer o plano dele. Você poderia ver que, se isso fosse tudo o que tivesse, ainda assim poderia fazer parte do plano de Deus e saber qual é ele. Adoro isso nas Escrituras. Quero dizer a todos os nossos ouvintes que, se vocês realmente gostaram de se aprofundar um pouco no livro do Apocalipse, fizemos 3 episódios no ano passado sobre o livro do Apocalipse. Colocaremos um link para eles nas notas do programa. Quando terminar de ouvir o Dr. Hinton aqui, volte e ouça esses episódios. Você encontrará muito desse mesmo entusiasmo. Matt, isso foi maravilhoso, mas temos outras sessões para cobrir. O que você quer fazer? O que você quer fazer a seguir? Quando você pensa em aprendizado e em como ajudar alguém a aprender algo, é nisso que penso muito agora que sou instrutor de professores. Uma dessas coisas é quando estou pensando em ser centrado em Cristo, né? O que isso revela sobre o Salvador? Acho que encontraremos algo semelhante aqui em 78, mas há também outra coisa muito importante. Já falamos um pouco sobre isso. Qual é o problema? Qual é o problema que existe e que cria a necessidade? Descobri que quanto mais real for o problema, mais crítica será a solução. Sim. Quando tenho um problema real, preciso dessa resposta. Muito do que Joseph faz é ter um problema real. Tenho de buscar uma revelação para descobrir como resolver esse problema. Às vezes é assim que se ajuda no estudo das Escrituras. Quando consigo identificar o problema real, a necessidade que tenho, as Escrituras se tornam mais poderosas para mim ao estudá-las. Quero que pensemos sobre qual é o verdadeiro problema, o verdadeiro desafio por trás do 78. Agora, 78, nós podemos falar sobre o desafio temporal, ou seja, a igreja está tentando descobrir como administrar seus recursos, pois há alguns problemas. Foi criada uma empresa literária na seção 70, onde, para a publicação das Escrituras, precisamos publicar as revelações, precisamos descobrir como fazer isso e tentar montar uma gráfica, mas precisamos de dinheiro para comprar um terreno, precisamos de dinheiro para construir prédios nesse terreno, precisamos cuidar das necessidades temporais da igreja e precisamos cuidar dos pobres. Faremos tudo isso sob a revelação,
ou os princípios da consagração? Vamos viver esses princípios de consagração. Temos de descobrir como resolver esse problema. Agora, quero fazer uma abordagem um pouco diferente, se vocês concordarem, porque acho que há um problema maior que estamos tentando resolver, e acho que é isso que Deus está realmente tentando fazer, e Ele vai revelar algo sobre si mesmo aqui, mas temos que ir a Mosias primeiro. Vocês estão de acordo em ir para o livro de Mórmon? Está bem. O sermão do rei Benjamim, Mosias 4, acho que tem algo a ver com 78. Espero não estar me estendendo aqui, mas acho que esse é o maior problema que Deus está tentando resolver. Nos primeiros 10 versículos de Mosias 4, o que vemos é um povo que se vê como o pó da terra em seu próprio estado carnal. No versículo 2, tenha misericórdia e aplique o sangue expiatório de Cristo, para que possamos receber o perdão de nossos pecados e nosso coração seja purificado, pois cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas que descerão entre os filhos dos homens. Versículo 3, e aconteceu que, depois de haverem dito estas palavras, veio sobre eles o Espírito do Senhor, encheram-se de alegria, tendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência por causa da grande fé que tinham em Jesus Cristo, que havia de vir segundo as palavras que o rei Benjamim lhes dissera. Um dos problemas que Deus está tentando resolver com isso é que Ele quer que obtenhamos a remissão de nossos pecados, o que aprendemos sobre esse plano em 77. Mas há outra palavra em jogo aqui: obtemos a remissão de nossos pecados. Ele usa a palavra em Mosias, reter a remissão de nossos pecados. Vou lhe dar apenas alguns versículos. Versículo 12. E eis que vos digo que, se fizerdes isso, sempre vos alegrareis e sereis cheios do amor de Deus. Se acreditarem em Deus, se arrependerem e obtiverem a remissão de seus pecados, vocês ficarão cheios do amor de Deus e sempre reterão a remissão de seus pecados. Você crescerá no conhecimento da glória daquele que o criou, ou no conhecimento do que é justo e verdadeiro, mas os próximos versículos são tudo o que acontecerá se você fizer isso, se mantivermos a remissão de nossos pecados, tudo o que acontecerá é isso. Veja o versículo 13. Vocês não terão a intenção de ferir uns aos outros, mas de viver em paz. Não permitireis que vossos filhos passem fome ou fiquem nus, nem permitireis que eles transgridam as leis de Deus ou briguem. Certo? Versículo 16. E vós mesmos socorrereis os que necessitarem do vosso socorro, dareis dos vossos bens ao necessitado. Não permitireis que o mendigo vos faça um pedido em vão. Se você pular para o versículo 26, e agora, por causa das coisas que eu lhes disse, ou seja, por causa da manutenção, da remissão de seus pecados de dia para dia, para que andem sem culpa diante de Deus, eu gostaria que vocês distribuíssem de seus bens aos pobres. Cada um conforme o que tiver, como, por exemplo, dar de comer aos famintos, vestir os nus, visitar os enfermos e socorrê-los, tanto espiritual como materialmente, segundo as suas necessidades. Há um problema maior que Deus está tentando realizar na sessão 78 ou resolver na sessão 78. O maior desafio é: como faço para levar esse grupo de pessoas que são novíssimas no meu evangelho, que são novíssimas nesse novo e eterno convênio, que estão apenas aprendendo sobre todas essas novas doutrinas, novos desafios?
Como posso transformá-los em um povo de Sião? Como faço para criar, não apenas para cuidar das necessidades temporais, mas como faço para criar um povo celestial? A sessão 78 vai nos ensinar um pouco sobre os princípios. Se formos para a 78, você verá algumas coisas nos versículos nas quais Deus está realmente interessado. Isso é para a glória de Deus, isso é para a salvação. Veja o versículo 2, para que haja salvação para vocês. Versículo 4, para a salvação do homem e para a glória de seu Pai. Ele vai pegar um grupo de pessoas. Ele tem de descobrir como posso ajudá-las a obter a remissão de seus pecados e mantê-las remidas pela maneira como tratam umas às outras. E como posso cuidar da igreja ao mesmo tempo? Esse é um grande problema. Como vou fazer isso em 2 lugares? Como vou fazer isso no Missouri? Como vou fazer isso em Kirtland e criar um povo que não queira ferir um ao outro e que esteja disposto a dar tudo de si? Essa é uma grande tarefa. Para aqueles que já foram ao templo, em que espaço fazemos o convênio de guardar a lei da consagração? Na verdade, ela está em um espaço de nível superior, é uma lei mais elevada. Ela não faz sentido para o mundo celestial. Não faz sentido para a terra em que vivemos. Não tentar ser melhor do que todo mundo, não tentar superar todo mundo. Vivemos em um mundo em que não faz sentido dizer, vamos criar uma sociedade em que todos sejam cuidados e atendidos. É incrível para mim que esses primeiros santos tenham feito isso. Newell K. Whitney, Edward Partridge, esses são santos notáveis que aprenderam essas lições. Esse é o maior problema com o qual lidamos. Deus está tentando dizer, como faço para criar um povo de Sião e não apenas resolver um problema temporal? Como faço para formar um povo de Sião? Ele tem seu objetivo final em mente. Sim, porque ele está revelando algo sobre si mesmo para nós. Esta é minha obra e minha glória, exaltar meus filhos, fazer com que eles escolham ser exaltados. Se o Senhor quisesse apenas resolver esses problemas temporais, ele teria respostas simples e faria isso sozinho. Ele tem capacidade para isso. Já dissemos que ele está sentado em um trono, olhando para um mar de vidro, conhecendo o passado, o presente e o futuro. Isso remete ao que já dissemos inúmeras vezes, John. Não se trata apenas de tirar as pessoas da pobreza. É tirar a pobreza das pessoas, a pobreza espiritual das pessoas. John, já dissemos isso antes, é como se o Senhor estivesse jogando xadrez 5D e todas as peças tivessem agência. De alguma forma, ele é capaz de manobrar isso. Você poderia ser um ditador, tirar tudo daqueles que têm e distribuir tudo igualmente entre esse pequeno grupo. Mas será que você mudou algum coração? Tudo começa com isso. Acho que o rei Benjamim também está falando que, depois de ter Cristo com você, você não tem a intenção de ferir um ao outro. Seus corações são transformados e, se quiserem manter isso, cuidem dos pobres. Isso é muito legal. Sim, Deus não quer um monte de pessoas em seu reino porque Ele as quer em seu reino. Ele quer que as pessoas estejam em seu reino porque querem estar em seu reino. Ele poderia colocar todos nós lá, mas isso não significaria nada. Se eu não pensar como Ele pensa, se eu não tiver um coração como o dele, não vou me sentir confortável lá. De qualquer forma, Ele está tentando nos dar seu reino e, ao mesmo tempo, está tentando dizer: bem, você precisa se tornar o reino. Se você não se tornar o reino, isso não significa nada. A terra foi totalmente destruída. Os problemas são tanto espirituais quanto temporais. Né? Os princípios que ele vai ensinar em 78 são, na verdade, de natureza muito espiritual. O que é que ele está tentando realmente estabelecer?
Vamos pular para alguns versículos, né? E é aqui que temos a descrição de João, versículo 2. E ouvir o conselho daquele que ordenou você do alto, que falará aos seus ouvidos as palavras de sabedoria. João, aí está. Aqui está ele. Para que a salvação lhe seja dada naquilo que você me apresentou. Não se trata apenas de resolver um problema temporal. Há um problema de salvação aqui que estou tentando ajudá-lo a ver. Pois em verdade vos digo que chegou o tempo e agora está próximo, e eis que é necessário que haja uma organização do meu povo para regular e estabelecer os preços do armazém para os pobres do meu povo, tanto neste lugar como na terra de Sião. Deve haver algo que ajude não apenas a facilitar as necessidades temporais, mas também as espirituais. Elas estão ligadas, mas vou realmente estabelecer algo que será para a salvação dos homens do meu reino. Há todos os tipos de maneiras mundanas de abordar problemas como esse, e eu adoro o que você está nos mostrando. Observe como o Senhor faz isso. Aqui está a declaração completa do presidente Ezra Taft Benson, na Conferência Geral de outubro de 85. O Senhor trabalha de dentro para fora. O mundo trabalha de fora para dentro. O mundo tiraria as pessoas das favelas. Cristo tira as favelas das pessoas e então elas tiram a si mesmas das favelas. O mundo moldaria os homens, mudando seu ambiente. Cristo muda os homens que, por sua vez, mudam seu ambiente. O mundo moldaria o comportamento humano, mas Cristo pode mudar a natureza humana. É isso que você estava dizendo, que há um problema maior aqui do que ter e não ter. Bem, Hank, quantas vezes já falamos sobre o lugar de Sião, a causa de Sião, e então ser Sião, coração puro, mente pura, puro amor a Cristo. John, os métodos do mundo não funcionarão. Eles não funcionarão. Li outro dia que os países da Terra, aqueles com mais riqueza, enviaram 3 trilhões de dólares para a África para resolver a pobreza. Ainda temos pobreza. Pobreza abundante. O que a igreja está fazendo é: vamos alimentar, vamos educar, vamos ajudar à maneira do Senhor. Vou transformá-lo de dentro para fora. Essa declaração do presidente Benson tem se tornado cada vez mais clara para mim à medida que observo o mundo funcionar. Tenho outras, se vocês me permitirem. Acredito que a irmã Sharon Eubank é brilhante. Sim, ela é. Ela deu uma palestra em um fórum da BYU Idaho chamado A Vida Sagrada das Árvores. Ela disse: de vez em quando me perguntam por que a igreja não gasta mais dinheiro em trabalho humanitário? Por que ela não para de construir templos caros e concentra seus recursos em ajudar os pobres? Essa é uma pergunta legítima para a Igreja de Jesus Cristo, mas será que é o dinheiro que resolve os males da sociedade? O mundo investiu 2 trilhões de dólares para resolver problemas crônicos na África. Por que a situação não está melhor? Porque o dinheiro não é realmente o problema. O progresso duradouro vem por meio de relacionamentos confiáveis, infraestrutura e redução da corrupção. Esses são problemas do coração humano e da capacidade das pessoas de trabalharem juntas. O dinheiro não necessariamente cria essas coisas. Elas devem ser desenvolvidas juntamente com os recursos e, francamente, é um trabalho muito mais difícil. Voltando à irmã Eubank, jamais deixarei de lado a única coisa que essa igreja faz e que eleva comunidades inteiras a um rápido desenvolvimento. Ela convida homens e mulheres de todas as classes sociais e origens a entrar em edifícios sagrados e fazer as promessas mais importantes e vinculativas de suas vidas mortais. Nesses edifícios, eles prometem não roubar ou mentir, prometem ser fiéis ao cônjuge e aos filhos, juram que buscarão o interesse de seus vizinhos, serão pacificadores e se tornarão devotados à ideia de que somos todos uma família, todos valorizados e iguais perante Deus. Se essas promessas feitas em templos sagrados forem cumpridas,
Isso transformará a sociedade mais rapidamente do que qualquer projeto de ajuda ou desenvolvimento jamais conseguiria. O maior desenvolvimento caritativo do planeta é o fato de as pessoas se comprometerem com seu Deus e falarem sério. Graças a Deus, a igreja constrói 335 templos e não para de crescer. É o maior sistema de redução da pobreza do mundo. Isso é lindo, John. Brilhante declaração da irmã Eubank. Uau! A sociedade se beneficia quando as pessoas acreditam que são responsáveis perante Deus. Toda essa sociedade se beneficia. Sim, é sobre isso que trata esta sessão, certo, Matt? Sim, quando falamos em criar uma empresa unida para ajudar a gerenciar a impressão das Escrituras, a impressão da palavra de Deus, para que possamos colocar a palavra de Deus no coração das pessoas, porque a palavra de Deus muda as pessoas. Podemos construir edifícios onde as pessoas possam fazer convênios, onde as pessoas possam fazer convênios com seu Deus para viver de uma maneira mais elevada, diferente, celestial. Temos de fazer isso e acho que é o que Deus está realmente fazendo aqui. Quero dizer, vamos dar uma olhada em alguns versículos. O versículo 4, você quer pegar o Henk e ler o 4? Vamos continuar a partir daí. Sem dúvida. Versículo 4. Esta é a seção 78, para um estabelecimento permanente e eterno, uma ordem para a minha igreja, para promover a causa que vocês abraçaram para a salvação do homem e para a glória de seu Pai que está no céu. Trata-se de salvação, trata-se da glória de Deus, que é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Não se trata apenas de um conserto temporal, trata-se de criar algo eterno e permanente, e isso tem de vir de dentro. Tem de ser algo que mudou em nós. Pensemos nos homens que fazem parte disso, como Newell K. Whitney. Vocês já estiveram naquela lavoura, já estiveram na serraria. Aquele cara poderia ter sido o homem mais rico de Ohio, talvez até dos Estados Unidos na época, porque estava vendendo suas cinzas para a Europa a $50 o barril ou $200 o barril. No entanto, havia algo em seu coração que dizia: não se trata de mim, não se trata de mim. O que importa é o que posso fazer pelo reino de Deus. E o que importa? O que posso dar, não. E aquele cara poderia ter tido tudo. Edward Partridge, Sidney Gilbert, esses caras que fazem parte dessa firma unida, versículo 5, para que sejais iguais nos laços das coisas celestiais, sim, e nas coisas terrenas também, para a obtenção das coisas celestiais, certo? Não se trata de coisas terrenas, pois se vocês não forem iguais nas coisas terrenas, não poderão ser iguais na obtenção das coisas celestiais. Pois se quiserdes que eu vos dê um lugar no mundo celestial, vocês devem se preparar fazendo as coisas que lhes ordenei e que exijo de vocês. Cara, isso é lindo sobre o que eles acabaram de aprender. O mundo celestial. Eles precisam do aspecto temporal. Eles têm alguns problemas financeiros. Se colocarmos isso no contexto deles, eles estão tendo dificuldades, estão tentando descobrir como transformar em realidade o que acabamos de aprender no capítulo 77. Deus está dizendo: tudo bem, há algumas coisas temporais a serem feitas aqui. Vamos criar uma organização chamada Firmes e Unidos que combinará todas as empresas literárias e mercantis. Basicamente, pegaremos todas as organizações, uma cooperativa de negócios e as reuniremos. Vocês terão pequenas partes dela, você ainda poderá administrá-la, poderão viver disso, mas todo o excedente será destinado à compra
de terras. Prepare a gráfica no Missouri para ajudar a comprar terras no Missouri para o assentamento dos santos, para que possamos construir o templo. Nós podemos concretizar esse novo e eterno convênio, porque estou tentando lhes dar um mundo celestial. Muito maior. Muito maior. Veja o versículo 9. Ou, em outras palavras, que meu servo Newell K. Whitney, meu servo Joseph Smith Jr., meu servo Sidney Rigdon, sentem-se em conselho com os santos que estão em Sião. Caso contrário, Satanás procura desviar o coração da verdade. Pensem nas pessoas que lutaram em Kirtland, porque a questão era dinheiro, quando na verdade nunca foi dinheiro. Vamos falar de um homem, Stephen Burnett. Ele recebe um chamado para a missão, mas Joseph basicamente lhe diz: o coração desse cara está voltado para o dinheiro. Há tantas pessoas que se preocupavam com o dinheiro que perderam de vista o que realmente importava, que era mudar seus corações. Mas vejo isso repetidamente. Agora que você está nos mostrando, Matt, isso há uma questão muito maior em jogo aqui, pessoal, a sua salvação. Esse é o versículo 2, coisas celestiais. Versículo 5, um lugar no mundo celestial. Ele está dizendo que essas coisas terrenas são importantes porque elas nos permitirão chegar à questão maior. Mas se você parar nas coisas terrenas, isso não vai acontecer. Satanás vai mudar seu coração. De que ele vai mudá-lo? Veja esse versículo, para longe da verdade. Bem, qual é a verdade? A verdade é que Deus está fazendo uma obra muito maior. Eles farão com que a questão seja dinheiro. Sim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que eles não são escolhidos? Porque aspiram às honras dos homens e buscam as coisas do mundo. Você pode ver que há alguns desafios nisso também. Agora estamos falando sobre eu vou dar o meu excedente e os santos lutam com isso. Veja o caso de Oliver Cowdery. Alguns dos desafios que aconteceram no Missouri fazem parte do fato de estarmos na firma unida, fazendo coisas com propriedades que não fazem parte desse convênio. Veja o versículo 11. Portanto, dou-lhes o mandamento de se prepararem e se organizarem por um vínculo de convênio eterno que não pode ser quebrado. Aquele que o quebrar perderá seu cargo e posição na igreja e será entregue às bofetadas de Satanás até o dia da redenção. Eis que esta é a preparação com que vos preparo, e o alicerce e o exemplo que vos dou, para que possais cumprir os mandamentos que vos são dados, a fim de que, por meio de minha providência, não obstante a tribulação que cairá sobre vós, a igreja possa permanecer independente acima de todas as outras criaturas abaixo do mundo celestial. Estamos falando, se você for até o versículo 21 da igreja do primogênito, estamos falando de uma igreja celestial. Estamos falando aqui da igreja do reino celestial, que Deus está tentando criar. Você está rindo, John. O que é? Diga-me o que está pensando. Temos um planeta marinando em celestialidade. Vou tentar fazer de vocês um povo celestial. Esse parece ser o desafio aqui. Como posso criar isso a partir disso? Primeiro, vai começar com os corações. Foi isso que me fez rir. Pensei, como você faz isso? E não é só isso. Vou escrever essa revelação de forma que os futuros santos também possam fazer essas mesmas coisas. Bem, é isso. Eu ri quando ele disse que a igreja pode se manter independente acima deste mundo celestial, acima de todas as outras criaturas abaixo do celestial. Eles estão olhando para baixo e nos pedindo para dar um passo à frente. Isso não está indo bem. Quero dizer, essa empresa unida durou até 1834 e depois foi dissolvida. Perdemos a propriedade no Missouri. Eles foram expulsos. Perdemos a loja,
perdemos a gráfica, quero dizer, perdemos tudo isso, ficamos com dívidas, não está funcionando. Então, há um aspecto humano nisso. Começamos a sentir que estamos perdendo nossa terra e nossas coisas, há essa possessividade que surge em nós e que é nossa. Agora não somos mais um mordomo. Essa coisa que Deus está tentando fazer em mim não está acontecendo. E ele é tão paciente. Sim, porque não quero ficar sentado aqui rindo dessas pessoas quando tenho certeza de que sou uma delas. Eu sou uma delas, sei que esse sou eu. Eu provavelmente estaria ali pensando, bem, será que posso ficar com isso? Bem, vamos colocar isso em nosso mundo. Para eles, isso era real, era todo dia, era sobrevivência. Não posso pagar pelo terreno onde está o templo, vou perder a hipoteca, estamos sendo expulsos do condado de Jackson. Todas as terras que compramos se foram, estou perdendo tudo. Mas o profeta disse que tudo ficaria bem. Nós nos colocamos nessa situação. Penso nos Newell K. Whitneys, que tinham esse senso de como fazer algo a partir do nada. Ele conseguia fazer isso e desistia de tudo. Você tem que amar Newell K. Whitney. É preciso admirá-lo. É humilhante pensar no que ele foi solicitado a fazer. Sim, Newell K. Whitney e Elizabeth Ann Whitney são os heróis da restauração. Assim como Edward e Lydia Partridge. Como? Mas eles se tornaram internos. Muitos outros santos que não estamos citando, há muitos outros santos que deram tudo o que Deus os abençoou em suas vidas para o reino de Deus. Você avança para além de doutrina e convênios, você tem pessoas que são muito bem feitas, construindo carrinhos de mão para todos os outros, cruzando com o que podiam puxar, e é isso, Porque Deus muda as pessoas de dentro para fora. de dentro para fora. O que eles sabem sobre Deus? O que Deus revelou a eles que os torna mais dispostos? O que eles sabem? Que relacionamento de convênio eles têm que lhes permite não se deixar cegar pelas coisas do mundo? Observo meu presidente destaca e o tempo que ele dedica. Olho para os ministros da ala, observo a igreja e o tempo que as pessoas dedicam, os missionários que se esforçam, dedicam seu tempo e sua energia, os bispos, os presidentes dos quórums de élderes, os presidentes das sociedades de beneficência e todos aqueles que têm algo dentro de si que diz: vou doar todo o do meu tempo, meus talentos e habilidades para a edificação do reino de Deus. Né? É disso que realmente trata a lei da consagração. Agora, a firma unida e a organização não existem mais hoje. Ela se desfez, mas será que a igreja tem uma organização, uma habilidade que funciona de forma semelhante? Com certeza. Uma organização que abençoa o mundo inteiro, que constrói templos, que educa, que fornece ajuda humanitária, que responde a desastres, que doa roupas. Essa organização ainda existe de certa forma, mas é gerenciada de forma muito melhor. Sim, ela ainda tem em mente as questões maiores. Sim, todas essas coisas são temporais. Há uma maneira de implementá-las, mas a igreja, você notará, não trata apenas de ajudas temporais. Trata-se de eu quero prepará-lo para as coisas celestiais, para a salvação, para um lugar no mundo celestial. Às vezes podemos ficar um pouco frustrados porque isso não está acontecendo mais rápido. Fazer mais, acontecer mais rápido. Bem, olhe para o Senhor no versículo 17. Você é pequeno, não entende. Você não pode suportar todas as coisas agora. Eu o guiarei. A paciência disso porque ele diz: Satanás vai fazer com que isso seja sobre dinheiro. No versículo 10, veja o versículo 18. Estou falando das riquezas da eternidade. São muito maiores. Olhei para o versículo 17. Qual é o outro lugar em que o Salvador diz filhos? Há um.
Há outro lugar onde, depois que Cristo ascendeu, Pedro diz: vou pescar. Eles voltaram para o barco. Ele diz: crianças. Ele as chama de crianças. Eles chegam à praia e ele diz: Pedro, há 153 peixes. É assim que eu visualizo. Ele segura um. Ele diz: Pedro, você me ama mais do que esse peixe? Sim. Peter diz: bem, é claro que sim. E talvez ele pegue um peixe um pouco maior e diga: e este você sabe? Ele diz: claro que sim. Depois, as palavras do Elder Holland: preciso de discípulos para sempre. Gosto de como ele diz, Peter, se eu quiser peixe, posso conseguir peixe. Eu posso conseguir peixe. Posso até colocar moedas na boca deles, se você quiser. Isso é uma coisa de salvação temporal. Pensem nisto, em verdade, eu lhes digo, vocês são criancinhas. Vocês ainda não entenderam as grandes bênçãos que o Pai tem em suas próprias mãos e preparou para vocês. Eu sou essa pessoa o tempo todo. Sou aquela pessoa que não entende o quanto o Pai Celestial quer me abençoar. Já ouvi dizer que vivemos muito abaixo de nossos privilégios. Sim. O versículo 18 começou com isso: não podeis suportar todas as coisas agora. Contudo, tende bom ânimo, pois eu vos guiarei. O reino é seu e suas bênçãos são suas e as riquezas da eternidade são suas. E ele recebe todas as coisas com gratidão. Acho que há um princípio poderoso nisso. Permaneça humilde e eu poderei te pegar. Porque eu olho para isso, Matt, tudo o que vimos hoje e penso: não sei se algum dia vou conseguir isso. Isso está tão longe. Estou muito longe do resultado final. Você ouve isso no versículo 19. Se você permanecer humilde, seja grato pelas pequenas coisas que lhe dou. Eu o levarei até lá. Sim, é fácil sentar-se aqui e entender que sim, é o Hank que está fazendo isto. Na verdade, o que você disse, Matt, repetidamente. Tempo, talentos, para algumas pessoas é fácil preencher um cheque, fazer isso aqui. Mas quando você vê um cara encostar o carro e ajudar outro cara com seus sprinklers, isso é de coração. Estou abrindo mão do meu dia para ir ajudá-lo a fazer isso. Você vê as pessoas, você conhece as pessoas, você é essas pessoas. Há uma advertência, e acho que está no capítulo 4 de Mosias, versículo 27, que diz isso, porque vejo que às vezes estamos sentados dizendo: bem, cara, não estou fazendo o suficiente, não posso fazer tudo. Como posso entregar tudo ao Senhor como essas pessoas fizeram? Eu quero, mas não consigo. Sim, ó. O versículo 27 em Mosias 4 diz o seguinte: vejam que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, pois não é necessário que um homem corra mais rápido do que tem forças, e, por outro lado, é conveniente que ele seja diligente e assim ganhe o prêmio. Portanto, todas as coisas devem ser feitas. Há um pouco de dúvida: o que mais posso fazer? Como posso dar um pouco mais? Como posso ser um pouco mais consagrado? O que parece ser isso? É algo em minha ala, é a minha designação de ministro, é algo em minha família, é uma conexão pessoal com o Pai Celestial que ajudará a mudar mais meu coração. Será que é mais tempo no templo? O que permitirá que o Senhor transforme meu coração em um coração como o dele, que me ajude a querer ser igual em todas as coisas e que me ajude a ajudar os outros a serem iguais nas coisas celestiais? Acho que essa organização na Firma Unida é um negócio muito maior. O Senhor está tentando resolver questões maiores aqui. Onde a igreja está agora, a igreja é independente. Estamos chegando ao ponto em que ela pode ser independente de todas as criaturas abaixo do mundo celestial. Mas quanto tempo o Senhor levou para nos trazer até aqui? Adorei a quantidade de vezes que você nos mostrou aqui a frequência com que ele traz à tona as questões maiores.
Sim, estou marcando a salvação do homem e a celestial. Coisas celestiais, mundo celestial, que a igreja pode ser independente, as grandes coisas que o Pai preparou para você, as riquezas da eternidade, ele o está lembrando. Veja, estou falando de coisas muito maiores. Fique comigo. Do que uma prensa de impressão. Essas coisas vão nos ajudar a chegar lá. Certo? Mas não perca a visão. Precisamos dois recursos para poder fazer isso. Temos de gerenciar esses recursos da maneira correta. E era isso que a firma unida deveria fazer. Parte disso estava fora de seu controle. Parte disso foi imposta externamente. E eles perderam o controle. Agora temos um sistema no qual podemos realmente estar acima do mundo. Podemos realmente estar fora desse espaço celestial. Pense no local onde fazemos os convênios no templo. É em um lugar mais alto, é em um lugar diferente. Fazemos o convênio de ter um coração diferente, de sermos diferentes. Não apenas fazer diferente, mas ser diferente para pensar, agir e ser como o Senhor na maneira como vemos as outras pessoas. É por isso que eu queria começar com Mosias, porque esse é o sinal de que obtivemos a remissão de nossos pecados. Porque o fato de obtermos a remissão de nossos pecados está relacionado ao que fazemos pelos outros, esses dois grandes mandamentos, certo? Primeiro, amamos a Deus de todo o nosso coração, poder, mente e força, porque Ele é o Deus que conhece o princípio e o fim. Ele providenciou esse plano para nós e, à medida que ajudamos a auxiliar nesse trabalho de levar esse plano e convênio ao mundo, preparamos o mundo para a segunda vinda. Cada uma dessas sessões aqui, com os desafios que tiveram, Deus está criando um caminho para o cumprimento dessa aliança no mundo. É impressionante observar isso. Parece que eu quero uma transformação radical e o Senhor quer. Não, não, não. Estamos buscando uma transformação muito lenta e constante. A paciência que o Senhor tem ao explicar isso para eles. Os paralelos para nós, pessoalmente, às vezes pensamos que uma mudança poderosa de coração significa uma mudança instantânea de coração. Talvez seja algo incremental, a ponto de nem percebermos. Quero dizer, você já teve jovens que voltaram da missão. Não tenho certeza se cresci espiritualmente tanto assim, e você está olhando para eles como? Sem dúvida você cresceu. Podemos ser pacientes conosco também. Há casos excepcionais no livro de Mórmon. Certo, certo. Mas mesmo assim, sim, há anos envolvidos. Poderíamos ser pacientes com nosso próprio desenvolvimento? Matt Hinton, eu o conheço há muito tempo, há quase 30 anos. Eu sabia que você era bom, mas isso superou minhas expectativas. Ainda temos mais 2 sessões, 79 e 80. O que você quer fazer aqui? Tentei colocar isso na pergunta de hoje. O que o Senhor está tentando revelar sobre si mesmo? Esses são 2 chamados missionários. Jared Carter é a sessão 79. Houve alguns outros também. Esses 2 receberam chamados missionários. Eles entraram na igreja em 1831. Stephen Burnett, ele entrou em 1830. Ele é convertido por John Murdoch. Eles servem em várias missões. Jared Carter voltou de uma missão quando procurou Joseph para perguntar o que deveria fazer em seguida. Jared é interessante porque diziam que ele tinha o dom de curar, e há algumas histórias em que Jared foi capaz de curar pessoas. Já tivemos Steve Harper aqui antes. Ele escreveu um livro com texto. Jared Carter, isso é muito interessante.
Ele diz que lutou contra a oposição e teve crises de depressão. Ele manteve um registro cuidadoso de sua obediência à revelação e do cumprimento das bênçãos prometidas. Seus registros testificam que, conforme prometido, o Senhor enviou-lhe o Consolador, o Espírito Santo, para ensinar-lhe a verdade e para onde ele deveria ir. Como Jared foi fiel à sessão 79, o Senhor o coroou novamente com uma colheita abundante. Jared resumiu seu serviço após retornar em outubro. Aqui estão as palavras do próprio irmão Jared Carter. Estou ausente há 6 meses e 2 dias. O Senhor permitiu que eu administrasse o Evangelho a 79 almas e muitos outros, por meio de minha instrumentalidade, foram convencidos dessa obra gloriosa. De volta a Steve Harper, ele se alegrou com a conclusão de sua missão difícil, mas bem-sucedida. Em seguida, citamos novamente o irmão Carter. Deus me abençoou de acordo com a profecia do irmão José. Antes de eu sair de Ohio, é assim que vou me lembrar disso. Ele disse em suas palavras que levou o evangelho a 79 almas na sessão 79. Acho que o ponto principal entre essas duas sessões é observar o chamado de Jared Carter. Se você der uma olhada, vamos apenas ler esses a 4 versículos. Em verdade, vos digo que é minha vontade que meu servo Jared Carter vá pelas terras do Oriente, de lugar em lugar, de cidade em cidade, no poder da ordenação com que foi ordenado. Ele foi ordenado sacerdote, proclamando boas novas de grande alegria, sim, o Evangelho eterno. Enviarei sobre ele o Consolador, que lhe ensinará a verdade e o caminho por onde deve ir, e se ele for fiel, eu o coroarei de novo com feixes. Portanto, alegre-se o seu coração, meu servo Jared Carter, e não tema, diz o Senhor Jesus Cristo, amém. Seu chamado é muito específico, ele precisa ir para os países do leste e proclamar o evangelho. Ele tem um par de conversos realmente influentes. Um dos convertidos de Jared Carter é John Tanner. Essa história ela é muito importante para o templo de Kirtland, certo? Sim, e para a igreja. Este seria um ótimo lugar para as pessoas pegarem o livro de T.C. Christensen, A História de John Tanner. Ótimo lugar para parar e assistir. T.C. é um amigo nosso. Sei que sua esposa gosta do programa. Talvez ele devesse vir e dirigir esse filme. É um filme muito bem feito. É aqui que entra a habilidade de cura de Jared Carter. Dizia-se que Jared Carter tinha o dom de curar. Ele estava na casa de John Tanner. John Tanner tinha um problema na perna, uma doença grave. Jared Carter praticamente ordenou que ele ficasse de pé e andasse. Ele acaba caminhando os 400 metros até o lago para ser batizado. 2 anos depois, John Tanner teve um sonho. Nesse sonho, ele foi informado de que era necessário em Kirtland. Ele vende tudo. Ao chegar a Kirtland, ele descobre que os irmãos estavam orando para salvar o templo de Kirtland. Ele doa durante um período de tempo, acho que cerca de $50.000, o que é muito dinheiro para salvar a igreja. Aqui está um missionário que está cumprindo um chamado para ir a um lugar para ensinar uma pessoa que ele não tem ideia da influência que essa pessoa terá na igreja. O que isso revela sobre o caráter de Deus, o que isso revela sobre o Salvador do mundo que está organizando uma obra para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Há tanta coisa acontecendo que não temos a menor ideia. Acho que o próximo capítulo, a sessão 80, é para Stephen Burnett. Stephen Burnett não está na igreja há muito tempo, né? Ele morreu em 1838. Ele se foi por causa da maneira como Joseph disse que era. Ele buscou dinheiro e ficou mais interessado em dinheiro, mas seu chamado é um pouco interessante. Em verdade, assim diz o Senhor,
a você, meu servo Stephen Burnett, vá pelo mundo e pregue o evangelho a toda criatura que vier ao som de sua voz. E se desejar um companheiro, eu lhe darei meu servo Eden Smith. Eden adoece e acaba indo com John Smith, mas Eden acaba se juntando a ele mais tarde, né? Portanto, ide e pregai o meu evangelho, seja para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, não importa, pois não podereis errar. Portanto, declarai as coisas que ouvistes e que de fato credes e sabeis serem verdadeiras. Eis que esta é a vontade daquele que vos chamou, vosso Redentor, sim, Jesus Cristo. Amém. Elder Bednar, se você der uma olhada no Vem e Segue-me desta semana, Elder Bednar, ele fala que nossos chamados são para servir ao Senhor. Somos designados para um lugar e esse lugar pode ser mudado. Ele fala que às vezes as pessoas têm dificuldades quando recebem um chamado em algum lugar, recebem uma designação em algum lugar e essa designação é alterada e elas sentem que talvez não tenham cumprido seu chamado missionário. Provavelmente há ouvintes por aí que estão escutando que alguns foram chamados para servir a Deus. Esses chamados missionários são muito claros. Você é chamado para ser um representante de Jesus Cristo, para pregar o evangelho restaurado e é designado para trabalhar no campo, onde quer que seja. Quando chegam lá, por causa de dificuldades físicas ou de outra natureza, precisam voltar para casa e essa designação muda para uma missão de serviço. Sua designação como missão de proselitismo ou como missionário de serviço, você ainda é chamado para fazer o mesmo trabalho. Você ainda é chamado para ser a mesma pessoa, para ser o mesmo representante de Jesus Cristo. Neste momento, temos 12 missionários de serviço em nossa estaca, que são missionários incríveis, designados para trabalhar como missionários de serviço, chamados por Deus, por um profeta, para servir e ser representantes dele em qualquer capacidade em que estejam. E isso não é menos um chamado de Deus, de seu profeta. A mensagem que tiro dessas duas sessões é que algumas pessoas serão chamadas para lugares específicos, mas a maioria de nós é chamada apenas para ser representante de Jesus Cristo. Não importa onde façamos isso. Precisamos fazer isso todos os dias de nossa vida, quer sejamos irmãos ministradores, quer sejamos irmãs ministradoras, quer tenhamos chamados específicos ou não sejamos chamados para nada. Isso não significa que não sejamos chamados para pregar o evangelho. Veja o que ele diz a Stephen Burnett. Portanto, declarem as coisas que vocês ouviram, este é o versículo 4, e creiam e saibam que são verdadeiras. Não importa onde você faça isso. Não importa se você está em uma cidade pequena ou em uma cidade grande. Não importa se você está em uma grande cidade. Não importa se você é um professor primário. Somos chamados para ser representantes de Jesus Cristo, para levar sua obra e seu evangelho a todo o mundo. Essa é a mensagem que recebo de Jared Carter. Há pessoas que você tocará e levará, e você não faz ideia da influência que elas terão. Quando voltei para minha missão, 13 anos depois de ter servido no Panamá, fui à dedicação do Templo do Panamá. Enquanto estava sentado ali no Templo do Panamá, minha última área no Panamá foi um lugar chamado Xanginola. Tivemos todo tipo de adversidade nessa área. Havia duas famílias que, em uma delas, reativamos. O pai batizou o filho, mas depois fui transferido antes que a mãe pudesse ser batizada. A irmã dela morava no fim da rua. Nós reativamos e a sua família. Esse foi o único sucesso que tivemos nessa área. Não vou entrar em detalhes sobre todas as dificuldades, os desafios, mas liguei
para o presidente da missão. Eu disse: presidente, temos muita oposição aqui, e ele me fez esta declaração. Ele disse: Elder Hinton, você será o início de uma obra que não verá terminada. 13 anos depois, quando voltei, encontrei essa família na dedicação. Eles foram uma das primeiras famílias seladas no Templo de Panamá. Nós havíamos batizado o filho, ele foi para a missão. A mãe foi batizada, reativamos o pai. O pai estava servindo como presidente de distrito na época e eles tinham comprado um prédio. Essas duas famílias com as quais trabalhamos eram o núcleo da igreja nessa pequena área do Panamá. Nós amávamos essas pessoas e elas nos pediram para sermos testemunhas em seu selamento. Então, fui a testemunha no selamento dessa família. Lembro-me de sair do templo e querer entrar em um ônibus cheio de missionários ali mesmo e simplesmente dizer: não há nada melhor que vocês possam fazer na vida do que o que estão fazendo agora para servir ao Senhor. Quer seja um chamado para ir a algum lugar, quer seja apenas em sua casa, em sua família, seja o representante de Jesus Cristo que ele precisa que você seja. Essa é a mensagem que recebo de Jared Carter e Stephen Burnett. Você não sabe quem vai influenciar. Você não sabe o impacto que eles terão no reino de Deus, porque ele vê o começo e o fim. Ele sabe o que vai fazer com essas pessoas. Você não sabe. Seja grato por fazer parte da jornada. Matt, isso tem sido fantástico. Não quero que termine. Quando começamos, eu disse: não acho que essas sessões sejam muito parecidas. Você disse bem, há um tema aqui. E se disséssemos que 77 é o plano de salvação, a mensagem de Deus para todos os seus filhos, 78, o plano de salvação, a mensagem de Deus para os santos de 1832, até mesmo os santos de 2025, 79 e 80, a mensagem de Deus para os indivíduos macro, um pouco mais focada. Agora você tem uma função. Não sei se foi de propósito, mas adorei. Adoro como Deus revela a si mesmo, seu caráter, seu poder, seus motivos, seus desejos e seus atributos a cada um de nós para tentar nos ajudar a ter um relacionamento de aliança com Ele, para que possamos estar preparados, para que possamos participar dessa reunião, desse bem que está crescendo no mundo. E ele precisa dos Jared Carters e precisa dos Stephen Burnetts, precisa dos Hanks e dos Johns, precisa dos Matts. Ele quer se revelar a cada indivíduo que sabe que ele nos tem. Ele sempre nos tem, ele sempre nos teve, assim como tem todos os outros que já existiram nesta terra desde os tempos antigos até hoje. Ele está procurando se tornar conhecido, desvendar, revelar-se a todos nós. Qualquer chance que eu tiver de prestar testemunho de Jesus Cristo, de quem Ele é, do que Ele significa para mim, do que Ele fez por mim e por minha família, de compartilhar isso, de prestar testemunho de que Ele é o Salvador do mundo, o Cordeiro que foi morto, que abre o livro, que torna tudo possível. Quero aproveitar essa oportunidade. Eu o amo e sou grato por ele. Espero que ele continue mudando meu coração para que eu possa ser mais do tipo de pessoa que pode ajudá-lo a continuar a construir seu reino, porque é isso que ele está fazendo. Ele está construindo seu reino na terra, a igreja do primogênito. Ele quer que todos nós façamos parte disso e sou grato por fazer parte disso. Isso nos transformará. Não vamos nos esquecer de que tudo o que vimos hoje e em que descobrimos o poder veio de um jovem de 26 anos. Um cara de 26 anos em 1832. Não vamos nos esquecer dessa parte. Se isso não lhe mostrar que Deus pode fazer milagres com qualquer pessoa
Então não se esqueça, ele está na vinha conosco. Você poderia caracterizá-lo como, não sei, um trabalho maravilhoso e uma maravilha. Algo do gênero. Essa é uma descrição precisa. Matt, se pudéssemos ter conversado sobre isso como conselheiros do IFI em 1900 e eu dissesse, Matt, um dia estaremos em um podcast falando sobre doutrina e convênios. Hank, com o chamado que tenho agora, eu me levantei às 4h30 da manhã para poder me conectar a um Zoom às 5 horas e falar com alguns irmãos nas Filipinas, onde servi nos anos 80. Hank, se você tivesse me dito que um dia eu veria a área de Urdaneta, uma cidade que não tinha missionários nem ramo, agora tem um templo. Adoro o versículo 3 da seção 80. Preguem o evangelho ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Você não pode errar. Essa é uma ótima frase. Não pode dar errado. Você não pode errar. Se você apenas pregar o meu evangelho, você vai a qualquer lugar. Adoro essa frase. Vou fazer funcionar. Dr. Matt Hinton, obrigado por passar seu tempo conosco hoje. Obrigado a ambos. Adorei estar aqui. Adorei aprendermos juntos. Amo o Salvador e sou grato por fazer parte de seu trabalho. Somos gratos por você fazer parte disso. Um dia muito bom. Detestamos ver o fim, mas precisamos nos despedir e agradecer ao Dr. Matt Hinton por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores David e Verla Sorensen. A cada episódio lembramos de nosso fundador, Steve Sorensen. Eu podia vê-lo colocando o punho. Sim, querida. Depois disso, depois de um episódio como esse, ele diria, Brother Hank. Um bom padrão de verdade foi erguido no episódio, certo? Nós o adoramos, Steve Sorensen. Esperamos que se junte a nós na próxima semana. Teremos mais de doutrina e convênios no Follow Him. Obrigado por nos acompanhar no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e transcrições do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso mesmo, followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Iride Gonzalez e Annabelle Sorens.